Depois que fiquei viúva, minha filha disse: ou você trabalha ou vai pra rua. Em desespero, concordei em me tornar a cuidadora de um bilionário paralítico. Na primeira noite, congelei com o que aconteceu. As flores do funeral ainda murchavam no túmulo de Dante quando minha filha me deu seu ultimato. Eu estava na minha cozinha, a mesma cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família, quando Carla entrou com aquele olhar no rosto. O olhar que significava que ela já havia se decidido sobre algo e meus sentimentos não importavam. Mãe, precisamos conversar. Ela colocou sua bolsa de grife no balcão com um clique seco. Aos 42 anos, Carla herdara o queixo forte do pai, mas nada de seu calor. Este arranjo não está mais funcionando. Eu ainda usava meu vestido preto do cemitério, ainda sentindo o peso de dizer adeus a Dante após 45 anos de casamento. Minhas mãos tremeram quando peguei o bule de café. Que arranjo, querida? Você morando aqui, na minha casa. A voz dela era ríspida, profissional. O papai deixou tudo pra mim, lembra? E eu não posso mais te sustentar. A xícara de café escorregou dos meus dedos, quebrando-se contra o piso de cerâmica. O líquido marrom se espalhou pelos cacos brancos, como se minha vida estivesse se despedaçando. Carla, faz apenas 3 semanas desde que o papai morreu. Eu sei, ela nem olhou para a bagunça. Mas a vida continua, mãe. Tenho minha própria família para pensar, minhas próprias contas. Ajoelhei-me para recolher os cacos, meus joelhos de 68 anos protestando. Eu tenho minha aposentadoria. Não é muito, mas posso contribuir com R$ 800 por mês. Carla riu, mas não havia humor em sua risada. Isso não cobre nem as despesas de casa. Olha, eu estive pensando nisso e tenho uma solução. Parei de limpar e olhei para ela. Minha filha, o bebê que embalei por inúmeras noites sem dormir. A garotinha que costumava entrar na minha cama durante as tempestades. Que tipo de solução? Há um emprego, cuidadora particular. O pagamento é excelente. Ela pegou o celular e me mostrou um anúncio. Este homem precisa de cuidados 24 horas por dia. Você era enfermeira antes de se casar com o papai. É perfeito. Meu estômago revirou. Carla, eu não trabalho como enfermeira há mais de 40 anos. A medicina mudou. Eu nem saberia como. Não é enfermagem, mãe. É mais como companhia, ajudar nas atividades diárias. Você consegue fazer isso. Ela já estava rolando o feed do celular. Eu já entrei em contato com eles. Você tem uma entrevista amanhã. Levantei-me devagar, cacos de cerâmica ainda cortando minha palma. E se eu não conseguir o emprego? Carla finalmente olhou para mim, e eu vi a resposta em seus olhos antes que ela falasse. Então você terá que encontrar outro lugar para morar. Sinto muito, mãe, mas não posso te carregar para sempre. Na manhã seguinte, me vi diante de uma mansão que parecia saída de um filme. Só a entrada de carros era mais longa que a nossa antiga rua. Minhas mãos tremiam enquanto eu tocava a campainha, e me perguntei como minha vida havia chegado a esse ponto. Aos 68 anos, eu estava me candidatando a um emprego para o qual não estava qualificada, porque minha própria filha havia me expulsado. Uma mulher de aparência severa na casa dos 50 anos atendeu a porta. Senhora Torres, eu sou Patrícia, a governanta do Senhor Medeiros. Por favor, entre. O interior da casa era ainda mais intimidador que o exterior. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte que provavelmente custavam mais do que eu ganhei em toda a minha carreira de enfermagem. Patrícia me guiou por corredores repletos de retratos de pessoas que pareciam nunca ter se preocupado com dinheiro um dia sequer em suas vidas. O Senhor Medeiros requer assistência com a maioria das atividades diárias. Ele está paralisado da cintura para baixo após um acidente há 5 anos. A posição inclui moradia e alimentação, além de um salário muito generoso. Paramos em frente a um par de portas duplas. Antes de entrarmos, devo avisá-la. O Senhor Medeiros pode ser difícil. Ele teve 17 cuidadores nos últimos 2 anos. Meu coração afundou. 17 cuidadores. No que eu tinha me metido? Patrícia abriu as portas para revelar uma biblioteca enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para jardins perfeitamente cuidados. E lá, em uma cadeira de rodas perto da janela, estava um homem com cabelos prateados e traços fortes que deviam ser devastadores quando ele era mais jovem. Senhor Medeiros, esta é Hilda Torres, a candidata sobre quem conversamos. Ele virou sua cadeira de rodas em nossa direção e senti a sensação mais estranha me invadir.
Seus olhos eram azuis, do tipo de azul profundo que só se vê em fotografias antigas ou memórias desbotadas. Quando seu olhar encontrou o meu, algo cintilou em seu rosto. Reconhecimento, confusão, eu não saberia dizer. Senhora Torres. Sua voz era profunda, culta, com apenas um toque de algo que eu não conseguia identificar. Por favor, sente-se. Sentei-me na cadeira à sua frente, tentando ignorar como meu coração havia começado a bater mais rápido. Havia algo em seu rosto, na maneira como ele olhava para mim, que fazia meu peito se apertar com uma emoção que eu não conseguia nomear. Patrícia me disse que você era enfermeira, mas seus olhos nunca deixaram meu rosto. Era como se ele estivesse me estudando, procurando por algo. Sim, senhor, muitos anos atrás, antes de me casar. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. E seu marido faleceu recentemente. Não era uma pergunta. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Olhei para minhas mãos, ainda usando o anel de Dante. Tem sido difícil. Quando levantei o olhar novamente, Otávio Medeiros ainda me encarava com aquela expressão intensa, quase desesperada. Nós já nos conhecemos antes, senhora Torres. Há algo em você que parece familiar. Meu sangue gelou. Forcei-me a sorrir educadamente. Acho que não, senhor Medeiros. Tenho certeza de que me lembraria. Mas, mesmo ao dizer isso, alarmes soavam em minha cabeça, porque havia algo familiar nele também. Algo sobre o formato de sua boca, a maneira como ele inclinava a cabeça quando falava. Algo que fazia minhas mãos tremerem e minha respiração prender. Talvez não, mas ele não parecia convencido. Diga-me, senhora Torres, por que você quer este cargo? A resposta honesta era que eu estava desesperada, que minha filha havia me expulsado e eu não tinha para onde ir, que aos 68 anos eu era velha e cansada demais para recomeçar. Mas eu não tinha escolha. Em vez disso, eu disse: eu acredito em cuidar das pessoas, sempre acreditei. Algo em sua expressão se suavizou. E você não tem medo de situações desafiadoras? Pensei nos olhos frios de Carla, em limpar minha xícara de café quebrada enquanto minha filha observava, em dormir no quarto de hóspedes da minha própria casa porque Carla já havia se mudado para o quarto principal. Não, senhor, não tenho medo. Otávio assentiu lentamente. Patrícia, poderia nos dar um momento a sós? Depois que Patrícia saiu, fechando as portas atrás de si, Otávio aproximou sua cadeira da minha. Senhora Torres, vou ser franco com você. Não sou um homem fácil de se trabalhar. Sou exigente, detalhista e não tolero tolos. Mas se você aceitar este cargo, será tratada com respeito e bem paga. Muito bem. Ele mencionou um salário que fez minha cabeça girar. Mais dinheiro do que Dante ganhara em seu melhor ano. No entanto, continuei, de alguém em quem eu possa confiar, alguém que não fofoque sobre meus assuntos pessoais ou me trate como um inválido. Você pode ser essa pessoa? Olhei naqueles olhos azuis e senti aquele estranho tremor de reconhecimento novamente. Sim, senhor Medeiros, eu posso. Bom, ele estendeu a mão para apertar a minha, e quando nossos dedos se tocaram, senti um choque de eletricidade que não tinha nada a ver com estática. Bem-vinda à minha casa, Hilda. A maneira como ele disse meu nome, suave e quase reverente, fez meu coração pular. Puxei minha mão rapidamente, dizendo à minha mente que estava imaginando coisas. Eu era uma viúva, pelo amor de Deus, uma avó. Eu não tinha o direito de sentir nada por aquele homem. Mas enquanto Patrícia me mostrava meus aposentos mais tarde naquela noite, eu não conseguia afastar a sensação de que minha vida havia acabado de tomar um rumo para o qual eu não estava preparada. E a maneira como Otávio Medeiros olhava para mim, como se estivesse vendo um fantasma de seu passado, me fez pensar se eu estava prestes a descobrir algo que passei 48 anos tentando esquecer. Minha primeira semana na mansão Medeiros parecia viver em uma bela prisão. O quarto que Patrícia me designou era maior que meu apartamento inteiro com Dante, completo com sua própria sala de estar e um banheiro que brilhava como algo de um hotel de luxo. Mas toda manhã, quando eu acordava, sentia o peso esmagador da minha nova realidade. Aos 68 anos, eu era essencialmente uma criada residente.
Otávio era exatamente como Patrícia havia avisado, exigente, detalhista e com uma língua afiada quando as coisas não eram feitas de acordo com suas especificações. Ele queria seu café da manhã exatamente às 7h15, não às 7h20. Seus jornais tinham que ser organizados em uma ordem específica. Seu cronograma de medicamentos era rígido, e que Deus me ajudasse se eu me atrasasse 1 minuto sequer. Mas havia momentos tranquilos, entre seus comandos e críticas, em que eu o pegava me observando com a mesma expressão intensa de nosso primeiro encontro, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que o incomodava há anos. Hilda, disse ele na quinta-feira de manhã, enquanto eu arrumava sua bandeja de café da manhã. É um nome incomum. Nome de família? Parei de cortar seu grapefruit. Nome da minha avó. Ela era alemã. Alemã? Ele repetiu pensativo. E onde você cresceu? Por aí. Mantive minha voz neutra, mas minhas mãos começaram a tremer ligeiramente. Meu pai se mudava muito a trabalho. Não era totalmente mentira. Havíamos nos mudado com frequência, embora não por trabalho, mas como fugindo de credores e das dívidas de jogo do meu pai. Mas algumas memórias eram melhores deixadas enterradas. Naquela tarde, enquanto Otávio dormia, finalmente desempacotei as 3 caixas que Carla relutantemente me permitiu levar de casa. A maior parte eram itens práticos, roupas, alguns livros, minha caixa de joias. Mas no fundo da última caixa, embrulhado em papel de seda, havia algo que eu quase esquecera que ainda tinha: meus velhos álbuns de fotos. Eu os embalei sem pensar, provavelmente porque estavam na minha mesa de cabeceira depois que os folheei durante as primeiras noites solitárias após o funeral de Dante. Agora, sentada na elegante cadeira perto da janela do meu quarto, eu os desembrulhei com os dedos trêmulos. O primeiro álbum era do meu casamento com Dante. Nossas fotos de casamento, fotos da bebê Carla, férias em família, uma vida inteira de memórias cuidadosas e respeitáveis. Deixei-o de lado e peguei o mais antigo, aquele que eu raramente olhava mais. A capa era de couro azul desbotado, rachada nos cantos. Dentro havia fotografias da minha vida antes de Dante, antes do casamento e da maternidade, e da existência cuidadosa e controlada que eu construí para mim mesma. As primeiras páginas eram bastante inocentes. Formatura do ensino médio, minhas amigas da escola de enfermagem, meus pais parecendo jovens e esperançosos. Mas, ao virar as páginas, minha respiração começou a ficar mais acelerada. Lá na página 12, havia uma fotografia que fez o mundo virar de lado. Eu tinha 20 anos na foto, usando um vestido de verão amarelo que eu mesma costurei. Meu cabelo era longo e escuro, preso com uma fita. Eu estava rindo de algo que o fotógrafo havia dito, minha cabeça jogada para trás com pura alegria. E ao meu lado, com o braço em volta da minha cintura e o rosto iluminado por aquele tipo de sorriso que poderia derreter corações, estava um jovem de cabelos escuros e olhos azuis devastadores. Távio Medeiros. Távio, não Otávio. Távio que amava jazz, sorvete de chocolate e a maneira como eu ficava naquele vestido amarelo. Távio que prometeu se casar comigo assim que fizesse fortuna. Távio que me beijou de despedida numa plataforma de trem 48 anos atrás e nunca mais voltou. Encarei a fotografia até meus olhos arderem, tentando conciliar o jovem da foto com um homem de cabelos prateados lá embaixo. As feições eram as mesmas, aquelas maçãs do rosto aristocráticas, o queixo forte, os olhos que pareciam ver através da sua alma. Mas Távio tinha sido caloroso, apaixonado, cheio de sonhos e planos selvagens para nosso futuro juntos. Este Otávio Medeiros era frio, controlado, amargo. O que havia acontecido para transformar um no outro? Virei a página com os dedos trêmulos e encontrei mais fotos. Távio e eu na feira do condado, dividindo algodão doce. Távio me ensinando a dançar em meu minúsculo apartamento, enquanto meu vizinho idoso batia no teto. Távio e eu sentados à beira do lago, minha cabeça em seu ombro, ambos parecendo acreditar que o amor poderia conquistar qualquer coisa. A última foto da série foi tirada na manhã em que ele partiu. Estávamos na plataforma do trem, sua mala aos pés. Eu estava chorando. Lembrei-me daquele dia com dolorosa clareza agora.
E ele estava segurando meu rosto em suas mãos, prometendo-me que voltaria em 2 anos, rico o suficiente para me dar tudo o que eu merecia. Vou me tornar alguém, Hilda, ele dissera, com a voz embargada de emoção. Vou construir um império e então voltarei para você. Você vai me esperar? E eu prometi que esperaria. Deus me ajude, eu prometi de verdade. Mas 2 anos se estenderam para 3, depois 4. Suas cartas se tornaram esporádicas, depois pararam completamente. Ouvi rumores de que ele havia se dado bem no mercado imobiliário, mas a essa altura eu já havia conhecido Dante, o doce e estável Dante, que me amava sem condições, que não precisava conquistar o mundo para provar seu valor. Eu me casei com Dante 6 meses antes de Otávio, ter finalmente mandado dizer que estava voltando para casa. A carta ainda estava lá, guardada atrás da última fotografia. Eu a puxei com os dedos trêmulos, embora soubesse cada palavra de cor. Minha querida Hilda, começava em sua caligrafia arrojada. Eu consegui tudo o que te prometi e mais. Estou voltando para casa no próximo mês e então poderemos finalmente começar nossa vida juntos. Comprei uma casa, nossa casa, e mal posso esperar para te carregar pela porta como minha esposa. Todo o meu amor, todos os meus sonhos, todos os meus amanhãs pertencem a você. Para sempre, Távio. A carta era datada de 3 semanas após o meu casamento com Dante. Pressionei a carta contra o peito e senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Todos esses anos, eu me convenci de que Távio havia se esquecido de mim, que suas promessas haviam sido as palavras vazias de um jovem embriagado por suas próprias ambições. Mas ele havia mantido sua palavra. Ele havia voltado por mim. Eu é que já pertencia a outra pessoa. Uma batida suave na minha porta me fez pular. Rapidamente, escondi o álbum e a carta debaixo de um travesseiro e enxuguei os olhos. Entre. Patrícia entrou com uma expressão preocupada. Senhora Torres, o senhor Medeiros está perguntando por você. Ele parece agitado. Alisei o cabelo e segui Patrícia escada abaixo, meu coração martelando contra minhas costelas. Será que ele se lembrou? Era por isso que ele estava me observando tão atentamente? Encontrei Otávio em seu escritório, olhando pela janela para os jardins. Quando ouviu meus passos, ele virou a cadeira de rodas e vi algo diferente em sua expressão. Não o controle frio a que eu me acostumava, mas algo cru, mais vulnerável. Hilda, ele disse em voz baixa, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você me diga a verdade. Juntei as mãos na minha frente para esconder o tremor. Claro, senhor Medeiros. Otávio estudou meu rosto com aqueles olhos azuis penetrantes. Você já esteve em Vila Serena? É uma cidadezinha a umas 2 horas ao norte daqui. Minha respiração falhou. Vila Serena era onde eu cresci, onde conheci Távio, onde me apaixonei pela primeira vez. Eu não tenho certeza, mas minha voz me traiu. Otávio estudou meu rosto com aqueles olhos azuis penetrantes. Havia uma lanchonete lá. A lanchonete do Murilo, acho que se chamava. E um pequeno lago onde os jovens costumavam ir nas tardes de domingo. Senti a cor sumir do meu rosto. A lanchonete do Murilo, onde Távio me comprava refrigerante de cereja e contava piadas que me faziam rir até a barriga doer. O lago onde ele me beijou pela primeira vez sobre um dossel de estrelas. Senhor Medeiros, acho que talvez o senhor esteja me confundindo com outra pessoa. Mas mesmo ao dizer isso, pude ver em seus olhos que ele não estava nada confuso. A máscara de controle frio estava escorregando, revelando o homem que eu amei com cada fibra do meu ser. Talvez, ele disse suavemente, mas seu olhar nunca deixou meu rosto. Quando me virei para sair, ouvi-o sussurrar algo que quase fez minhas pernas fraquejarem. Vestido amarelo. Você sempre ficava linda de amarelo. Não dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto jovem de Távio naquelas fotografias. Ouvia sua voz prometendo voltar por mim. E lá embaixo, o homem em que ele se tornara provavelmente também estava acordado, juntando as mesmas memórias que estavam partindo meu coração. Pela manhã eu havia tomado uma decisão. Não podia continuar fingindo. A farsa estava me consumindo viva, e estava claro que Távio, estava se lembrando mais a cada dia.
Melhor encarar a verdade de frente do que deixá-la nos destruir lentamente. Encontrei-o no conservatório lendo o jornal da manhã. A luz do sol que entrava pelas paredes de vidro realçava a prata em seu cabelo, e por um momento pude ver ambas as versões dele sobrepostas, o jovem cheio de sonhos e o homem bem-sucedido e solitário que ele se tornara. Bom dia, Sr. Medeiros. Coloquei seu café exatamente onde ele gostava, com as mãos surpreendentemente firmes. Hilda. Ele ergueu os olhos do jornal e vi exaustão naqueles olhos azuis. Dormiu bem? Não, e você? Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Não. Fiquei pensando em vestidos amarelos e refrigerante de cereja na lanchonete do Murilo. Minha respiração ficou presa. Não havia mais como negar. O refrigerante de cereja era muito doce. Você sempre dizia que eu deveria pedir o de baunilha, mas eu era teimosa. Otávio fechou os olhos e quando os abriu novamente, eles brilhavam com lágrimas não derramadas. Hilda Maria Brandão. Você usava um medalhão da sua avó e tinha uma cicatriz no joelho esquerdo de cair da bicicleta quando tinha 8 anos. Toquei meu pescoço automaticamente onde o medalhão costumava ficar. Você me deu um anel, uma pequena aliança de prata, com a promessa de que um dia a substituiria por diamantes. Eu ainda o tenho. Sua voz era quase um sussurro. Carreguei-o comigo por 48 anos. Nós nos encaramos através do espaço que nos separava. Não apenas os poucos metros entre sua cadeira de rodas e onde eu estava, mas as décadas de vidas diferentes, escolhas diferentes, tipos diferentes de amor. Por que você não me disse quem era? Afundei na cadeira à sua frente, sentindo de repente cada um dos meus 68 anos. Porque eu estava com medo. Porque não sou mais a garota que você lembra. Porque... Respirei fundo, trêmula. Porque você também não é o garoto que eu lembro. Otávio assentiu lentamente. Quando voltei e descobri que você tinha se casado com Dante Torres, eu quis te odiar. Disse a mim mesmo que você nunca me amou de verdade, que estava apenas esperando alguém melhor aparecer. Isso não é verdade. As palavras saíram com mais força do que eu pretendia. Eu esperei, Távio. Esperei até não poder mais esperar. Suas cartas pararam de chegar e eu pensei. Enxuguei uma lágrima. Pensei que você tinha se esquecido de mim. Eu nunca parei de escrever, mas meus sócios me convenceram de que uma garota de cidade me atrasaria. Eles interceptaram minhas cartas, me disseram que você tinha seguido em frente. Quando percebi o que eles haviam feito, você já estava casada. A crueldade daquilo me atingiu como um golpe físico. Todos aqueles anos me perguntando, me sentindo abandonada, quando Távio estava tentando me alcançar o tempo todo. Eu contratei um detetive particular para ficar de olho em você. Sei que parece terrível, mas eu precisava saber que você estava feliz. Eu soube quando a Carla nasceu, quando vocês se mudaram para casa na Rua dos Ipês, quando Dante foi promovido no banco. Eu até soube quando ele ficou doente. Encarei-o, chocada. Você esteve me observando por 48 anos. À distância, nunca interferi, nunca tentei entrar em contato com você. Eu só precisava saber que você estava bem. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. E continuei esperando que um dia, de alguma forma, o destino te trouxesse de volta para mim. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa para revelar o anel de prata que ele me dera todos aqueles anos atrás. Aquele que eu devolvira a ele em lágrimas no dia anterior ao meu casamento, incapaz de usar a promessa de outro homem enquanto prometia minha vida a Dante. Você guardou. Eu guardei tudo. Cada foto, cada carta que você me escreveu, cada memória. Ele olhou para o anel. Eu nunca me casei, Hilda. Disse a mim mesmo que era porque estava muito focado nos negócios. Mas a verdade era mais simples que isso. Nenhuma outra era você. O peso de suas palavras se instalou entre nós como uma pedra caindo em água parada. 48 anos de solidão, de construir muros ao redor de seu coração, de observar a mulher que amava viver sua vida com outra pessoa. Távio, eu não sabia o que dizer. Como pedir desculpas por uma vida inteira de separação que nenhum de nós escolheu? Eu não te culpo. Você fez a escolha certa. Dante era um bom homem. Ele te amou da maneira que você merece ser amada, e ele estava lá quando eu não podia estar. Fiz as pazes com isso. Fez mesmo?
porque o homem para quem eu tenho trabalhado nas últimas semanas não parece em paz com nada. A mandíbula de Otávio se contraiu. O acidente me mudou. 5 anos atrás, eu ainda me apegava à fantasia de que talvez um dia nos encontraríamos novamente, que talvez pudesse haver algum tipo de segunda chance. Então acordei em uma cama de hospital, paralisado da cintura para baixo, e percebi o quão tolo eu tinha sido. O que eu poderia te oferecer agora? Um homem quebrado em uma cadeira de rodas? Pare. Levantei-me abruptamente, a raiva explodindo em meu peito. Apenas pare. Você acha que sou tão superficial que suas pernas importam mais que seu coração? Você acha que sou o tipo de mulher que se afastaria de alguém de quem gostasse porque essa pessoa precisava de ajuda em vez de poder dá-la? Ele pareceu assustado com minha veemência. Hilda. Eu te amei, Távio. Não sua fortuna em potencial, não seus grandes planos para o futuro. Eu amei o garoto que me trazia flores do campo, porque não podia pagar por rosas. O garoto que me abraçou quando eu chorei por causa da bebida do meu pai. O garoto que acreditava em sonhos com tanta força que eu não podia deixar de acreditar neles também. Eu estava chorando agora, 48 anos de emoções reprimidas jorrando de mim como água por uma represa quebrada. E se aquele garoto ainda está aí em algum lugar, então todo o resto são apenas detalhes. Otávio estendeu a mão para mim e eu deixei que a pegasse. Seus dedos eram mais velhos agora, marcados por manchas da idade e mais finos do que eu lembrava. Mas seu toque ainda enviava eletricidade pelas minhas veias. Ele ainda está aqui, enterrado sobre muita amargura e decepção, mas ainda aqui. A questão é, o que fazemos agora? Olhei ao redor do conservatório, para a vida de luxo que ele construíra ao seu redor. Então olhei de volta para seu rosto, procurando a resposta para uma pergunta que eu tinha medo de fazer. Você é feliz, Távio? Realmente feliz? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu fui bem-sucedido, fui respeitado, tive mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Ele fez uma pausa. Mas feliz? Não. Acho que não fui verdadeiramente feliz desde o dia em que te deixei naquela plataforma de trem. Então talvez seja a hora de parar de nos punirmos por escolhas que fizemos quando éramos pessoas diferentes. Talvez seja a hora de ver o que as pessoas que somos agora poderiam construir juntas. Otávio levou minha mão aos lábios e a beijou suavemente. Você estaria disposta a tentar? Não como minha enfermeira, mas como o que quer que possamos ser um para o outro. Pensei em Carla, na casa fria onde eu não era mais bem-vinda. Pensei no apartamento solitário que planejava encontrar, em passar meus anos restantes em solidão. Então olhei para o homem que me amou fielmente por quase 5 décadas, mesmo à distância. Sim, eu gostaria de tentar. Mas, mesmo quando as palavras saíram dos meus lábios, eu sabia que nosso caminho não seria fácil. Carla teria algo a dizer sobre este arranjo, e duvido que seria para nos parabenizar. Minha filha nunca provou nada que desviasse a atenção de suas próprias necessidades, e certamente não aprovaria que sua mãe me encontrasse o amor novamente. O pensamento de enfrentar a reação de Carla fez meu estômago se contrair de ansiedade. Mas pela primeira vez em semanas, também senti outra coisa: esperança. Talvez não fosse tarde demais para segundas chances afinal. 3 semanas após nossa confissão no conservatório, Távio me pediu para me mudar para a ala principal da casa. Não como sua cuidadora, mas como sua companheira. A palavra soava estranha na minha língua quando a repeti para mim mesma. Companheira. Soava muito mais significativa do que funcionária, mas não tão vinculativa quanto as palavras que um dia sonhamos em usar. Você não precisa decidir agora. Ele disse durante o jantar na sala de jantar menor que começamos a usar em vez da formal. Mas, Hilda, quero que saiba que isso não é sobre conveniência ou solidão. É sobre a vida que eu deveria estar vivendo o tempo todo. Pousei meu garfo, meu apetite subitamente desaparecido. Távio, preciso te dizer uma coisa sobre a Carla. Sua expressão tornou-se séria. O que tem ela? Ela não sabe quem você é. Quando ela encontrou este emprego para mim, ela só viu cifrões, um homem rico que precisava de cuidados, uma mãe que ela queria fora de sua casa. Ela não tem ideia da nossa história. Távio assentiu lentamente. E você acha que ela terá um problema com nosso arranjo? Eu ri, mas não havia humor nisso.
Minha filha me expulsou 3 semanas após o funeral do pai dela. Ela se importa com exatamente 2 coisas, seu próprio conforto e o dinheiro dos outros. Quando ela descobrir que estou morando aqui como mais do que uma funcionária, ela vai presumir que estou atrás da sua herança. E você está? Olhei para ele em choque. Como você pode sequer perguntar isso? Porque 48 anos é muito tempo, Hilda. As pessoas mudam. E minha riqueza, ele gesticulou para a elegante sala de jantar, tem um jeito de mudar como as pessoas me veem. Levantei-me abruptamente, a dor me atravessando como a lâmina de uma faca. Se é isso que você pensa de mim, então talvez isso tenha sido um erro. Sente-se. Sua voz era gentil, mas firme. Por favor. Eu tinha que perguntar. Já fui enganado antes por pessoas que diziam me amar, mas na verdade estavam apaixonadas pela minha conta bancária. Eu precisava ouvir você dizer. Permaneci de pé, de braços cruzados. Dizer o quê? Que você não quer meu dinheiro, que você está aqui por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu não deveria ter que dizer isso. Você deveria saber. Távio estendeu a mão para mim, mas eu a afastei. Você está certa. Eu deveria. E no fundo, eu sei. Mas, Hilda, você tem que entender. Quando se tem tanto dinheiro, você começa a questionar os motivos de todos, até das pessoas que mais ama. Senti minha raiva diminuir um pouco. É assim que você viveu todos esses anos, não confiando em ninguém? Praticamente. Ele olhou para as mãos. É um jeito solitário de viver, mas parecia mais seguro do que ser ferido novamente. Sentei-me novamente, estudando seu rosto. As linhas ao redor de seus olhos, a maneira como sua boca se curvava para baixo. Era isso que o sucesso sem amor havia feito com ele. Transformou-o em um homem desconfiado e isolado, que questionava até as emoções mais puras. Para que conste, eu não quero seu dinheiro. Quero que você deixe cada centavo para caridade se isso te fizer feliz. Tenho minha aposentadoria e uma pequena pensão do hospital onde trabalhei antes da Carla nascer. Não é muito, mas já vivi com menos. O alívio inundou suas feições. Sinto muito por ter que perguntar. Não peça desculpas, apenas não pergunte de novo. Peguei meu garfo e dei uma mordida no salmão que Patrícia havia preparado. Agora, sobre a Carla. Quando ela descobrir sobre isso, vai causar problemas. Preciso que você esteja preparado para isso. A expressão de Távio endureceu. Que tipo de problemas? Ela provavelmente vai exigir saber quais são suas intenções. Pode ameaçar processar, alegar que estou me aproveitando de você. Pode até tentar me tirar da casa. Deixe-a tentar. Sua voz carregava o aço que construiu seu império de negócios. Esta é a minha casa, Hilda. Ninguém me diz quem eu posso ou não convidar para morar nela. Falando no diabo, murmurei, mostrando a tela para Távio. Atenda, vamos acabar logo com isso. Deslizei para aceitar a chamada. Alô, Carla? Mãe! Sua voz estava tensa de raiva mal contida. Acabei de ter a conversa mais interessante com a dona Lúcia da igreja. Ela disse que te viu no supermercado com um homem numa cadeira de rodas e que vocês estavam agindo de forma muito íntima. Fechei os olhos. Numa cidade deste tamanho, claro que alguém nos veria e contaria para Carla. Távio e eu tínhamos ido ao mercado juntos ontem, e ele insistiu em comprar ingredientes para o bolo de chocolate que eu mencionei sentir falta da minha infância. Para quem estivesse observando, provavelmente parecíamos mais íntimos do que empregadora e funcionária. Trabalha para ele ou trabalha nele? A voz de Carla pingava a acusação. Porque a dona Lúcia disse que vocês dois pareciam muito íntimos para uma relação profissional. Távio gesticulou pedindo o telefone e eu balancei a cabeça. Esta era minha batalha para lutar. Carla, eu tenho 68 anos. Acho que sou capaz de me comportar adequadamente. Você está dormindo com ele? A pergunta direta me atingiu como um tapa. Isso não é da sua conta. É sim, se você está envergonhando o nome da nossa família. O papai mal esfriou no túmulo e você já está se atirando no primeiro homem rico que te mostra atenção. Uma raiva branca e quente inundou-me. Como ousa? Seu pai se foi há 2 meses e eu o lamentei devidamente. Mas eu não estou morta, Carla. Tenho o direito de ter companhia. Companhia? Carla riu friamente. É assim que estamos chamando o golpe do baú agora? O rosto de Távio ficou pálido de raiva. Ele gesticulou com mais força pelo telefone. E desta vez, eu entreguei a ele. Senhora Torres.
Ele disse com a voz gélida: aqui é Otávio Medeiros. Acho que há algumas coisas que você precisa entender. Pude ouvir o silêncio chocado de Carla através do telefone. Então sua voz, de repente, muito mais respeitosa. Senhor Medeiros, eu não sabia que o senhor estava aí. Claramente. Agora, ouça com muita atenção, porque só vou dizer isso uma vez. Sua mãe não é uma golpista. Ela não está envergonhando ninguém e certamente não está se atirando em mim. Se alguma coisa, sou eu quem a está cortejando. Senhor, acho que pode haver algum mal-entendido. Senhor, aqui é o único mal-entendido, interrompeu Otávio. É a sua crença de que tem algum poder sobre a vida pessoal de sua mãe. Ela é uma mulher adulta que pode tomar suas próprias decisões sobre com quem passa o tempo. Mas ela está vulnerável agora, está de luto e pode não estar pensando com clareza. Sua mãe é uma das mulheres mais fortes e lúcidas que já conheci. O fato de você não conseguir ver isso diz mais sobre você do que sobre ela. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Quando Carla falou novamente, sua voz adquiriu uma qualidade diferente, mais dura, mais calculista. Senhor Medeiros, acacio sua amizade com minha mãe, mas espero que entenda a minha preocupação. Ela passou por muita coisa ultimamente, e só quero ter certeza de que não está sendo explorada. A única pessoa que explorou sua mãe recentemente foi você. Outro silêncio. Então a voz de Carla, fria como um inverno. Eu gostaria de me encontrar com o senhor Medeiros, para discutir esta situação adequadamente. Távio olhou para mim, com as sobrancelhas erguidas. Assenti com relutância. Melhor enfrentar isso de frente do que deixar Carla remoer e planejar em particular. Tudo bem. Amanhã, à tarde, às 2h. Estarei lá. Carla desligou sem se despedir. Távio me devolveu o telefone com a mandíbula cerrada de raiva. Bem, isso correu tão bem quanto esperado. Afundei de volta na minha cadeira, de repente exausta. Ela vai tentar te virar contra mim. Vai fazer parecer que eu te manipulei, que planejei tudo isso. Deixe-a tentar. Távio estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Hilda, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sobrevivi 48 anos nos negócios sendo facilmente manipulado. E certamente não construí este império deixando as pessoas me dizerem com quem posso ou não me importar. Ela pode ser muito convincente quando quer. E eu posso ser muito teimoso quando preciso. Ele apertou minha mão. Sua filha não me assusta. A única coisa que me assusta é a ideia de te perder de novo. Naquela noite, deitei na cama, olhando para o teto, temendo o confronto da tarde seguinte. Eu sabia que Carla viria armada com argumentos projetados para criar uma barreira entre Távio e eu. Ela me pintaria como uma viúva desesperada, se aproveitando de um homem deficiente e solitário. Ela questionaria meus motivos, meu tempo, meu próprio direito de buscar a felicidade novamente. Mas, ao adormecer, agarrei-me às palavras de Távio. A única coisa que me assusta é a ideia de te perder de novo. Amanhã eu descobriria se isso era realmente verdade. Carla chegou exatamente às 2h, vestida com seu melhor terninho preto, como se estivesse indo para uma reunião de negócios em vez de visitar sua mãe. Observei da janela enquanto ela saía do carro, alisando a saia e verificando seu reflexo no espelho lateral. Mesmo à distância, pude ver o cálculo em seus movimentos, a maneira como ela endireitou os ombros, como um soldado se preparando para a batalha. Távio insistiu que nos encontrássemos em seu escritório, em vez de uma das salas de estar mais confortáveis. Se ela quer tratar isso como uma negociação de negócios, ele dissera, então a encontraremos nesses termos. Patrícia conduziu Carla para dentro e senti meu estômago se contrair enquanto os olhos de minha filha varreram a sala, absorvendo os móveis caros, a arte original, a enorme escrivaninha de mogno que provavelmente custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Eu podia praticamente ver cifrões refletidos em suas pupilas. Senhor Medeiros, Carla estendeu a mão com graça praticada. Obrigada por concordar em me encontrar. Távio apertou sua mão brevemente, com a expressão neutra. Senhora Torres, por favor, sente-se. Carla se acomodou na cadeira de couro em frente à mesa de Távio, cruzando as pernas e juntando as mãos no colo. Ela parecia a corretora de imóveis de sucesso que era.
Toda confiança polida e charme profissional. Só eu podia ver a tensão em sua mandíbula, o leve tremor em seus dedos. Espero que o senhor entenda que estou aqui apenas por preocupação com minha mãe. Ela passou por tanta coisa ultimamente e estou preocupada que ela possa estar tomando decisões baseadas na emoção em vez da lógica. E que decisões seriam essas? Carla olhou para mim depois de volta para Távio. Bem, este arranjo de moradia para começar. É altamente incomum um cuidador se mudar para os aposentos pessoais do empregador. Levanta questões sobre a natureza do seu relacionamento. Que tipo de questões? A voz de Távio permaneceu calma, mas eu podia ouvir o aço por trás. Questões sobre limites, sobre conduta profissional apropriada. Carla inclinou-se ligeiramente para a frente. Senhor Medeiros, tenho certeza de que o senhor é um homem adorável, mas minha mãe está vulnerável agora. Ela está de luto, está financeiramente insegura e pode estar confundindo gratidão com outros sentimentos. Senti o calor subir em minhas bochechas. Carla, já chega. Está tudo bem, Hilda. Távio nunca tirou os olhos de minha filha. Eu gostaria de ouvir o que a senhora Torres tem a dizer. Carla me lançou um olhar de advertência, depois se virou para Távio com confiança renovada. Estou dizendo que minha mãe sempre foi um tanto influenciável. Ela vê o bom nas pessoas, às vezes para seu próprio prejuízo. E em seu estado atual, ela pode não estar pensando claramente sobre as implicações desta situação. As implicações sendo o quê, exatamente? Bem, há preocupação óbvia sobre o que as pessoas vão pensar. Uma viúva se mudando para a casa de um homem rico tão logo após a morte do marido não parece bom. A voz de Carla assumiu um tom preocupado e atencioso que me deu arrepios. E depois há a questão do que acontece quando este arranjo terminar. Minha mãe ficará sem nada novamente? Ela terá que recomeçar mais uma vez? Távio recostou-se em sua cadeira de rodas, os dedos entrelaçados na frente dele. São pontos interessantes. Diga-me, senhora Torres, o que você acha que seria melhor para sua mãe? Os olhos de Carla se iluminaram, pensando que havia encontrado uma abertura. Acho que ela deveria voltar para casa, para sua família, onde pertence, onde ela pode lamentar adequadamente e tomar decisões racionais sobre seu futuro. E por casa, você quer dizer a casa que herdou do seu pai, a casa que você pediu para ela sair? Carla teve a decência de parecer desconfortável. Foi um mal-entendido. Eu estava emotiva, lidando com meu próprio luto. Claro que minha mãe é sempre bem-vinda em minha casa. Por quanto tempo? Desculpe? Por quanto tempo sua mãe seria bem-vinda? Até você decidir que ela é um fardo novamente? Até a próxima vez que precisar de espaço para sua própria família? A máscara de Carla escorregou um pouco, revelando a mulher calculista por baixo. Senhor Medeiros, acho que o senhor não entende a complexidade das relações familiares. Oh, eu entendo perfeitamente. A voz de Távio cortou suas palavras como uma lâmina. Eu entendo que você expulsou sua mãe 3 semanas depois de enterrar seu marido de 45 anos. Entendo que você lhe deu um ultimato. Trabalhe ou viva na rua. E entendo que a única razão pela qual você está aqui agora é porque percebeu que ela pode ter encontrado algo melhor do que o que você estava oferecendo. O rosto de Carla ficou vermelho. Isso não é. Eu estava protegendo-a. Ensinando-a a ser independente? Tornando-a sem teto? Ela não estava sem teto. Ela tinha opções. Como quais? Carla olhou freneticamente entre Távio e eu, claramente não esperando ser colocada na defensiva. Ela poderia ter encontrado um apartamento. Ela tem a aposentadoria, R$ 800 por mês. Sabe qual é o aluguel médio nesta área, senhora Torres? A boca de Carla abriu e fechou como um peixe ofegante. R$ 1.200. Para um apartamento de 1 quarto em um bairro decente. Sua mãe ficaria com um déficit de R$ 400 por mês apenas para moradia. Isso não inclui comida, serviços públicos, despesas médicas ou qualquer outro custo de vida. Ela poderia encontrar algo mais barato. Onde? Em que parte da cidade? Você estava disposta a deixar sua mãe de 68 anos viver na pobreza em vez de se incomodar? Assisti a essa troca com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque alguém finalmente estava responsabilizando Carla por sua crueldade. Tristeza porque esse alguém tinha que ser um estranho, em vez da própria consciência da minha filha.
A compostura profissional de Carla estava se quebrando rapidamente. Você não entende. Minha mãe, ela sempre foi difícil, exigente. Ela espera que todos cuidem dela. Exigente? Eu não pude mais ficar em silêncio. Carla, eu trabalhei em 2 empregos para pagar sua faculdade. Cuidei do seu pai durante 5 anos de tratamento contra o câncer, sem uma única reclamação. Cuido dos seus filhos todo fim de semana de graça e nunca te pedi nada, exceto um lugar para lamentar meu marido. Você estava me sufocando, sempre pairando, sempre tentando ajudar, sempre me fazendo sentir culpada por ter minha própria vida. Eu precisava de espaço para respirar. Então, você me expulsou. Eu te dei uma chance de se virar sozinha pela primeira vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Távio olhou para Carla com uma expressão de tanto nojo frio que ela realmente encolheu na cadeira. Senhora Torres, acho que terminamos por aqui. Espere! A voz de Carla estava desesperada agora. Você não entende no que está se metendo. Minha mãe, ela tem expectativas. Ela vai querer casamento, segurança, proteções legais. Ela não está apenas procurando por companhia. A expressão de Távio não mudou. E se ela estiver procurando por essas coisas? E se eu quiser dá-las a ela? Carla ficou muito quieta. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que sua mãe e eu somos ambos adultos que podem tomar nossas próprias decisões sobre nosso relacionamento. Se esse relacionamento permanecer como está agora ou se desenvolver em algo mais, não é da sua conta. Algo mais? Távio pegou na gaveta de sua mesa e tirou uma pequena caixa de veludo, a mesma caixa que ele me mostrara no conservatório contendo o anel de prata da nossa juventude. Sua mãe e eu temos uma história que antecede seu pai, antecede você, antecede tudo o que você pensa que sabe sobre a vida dela. Carla encarou a caixa como se fosse uma cobra venenosa. Que tipo de história? O tipo que importa. Nós nos amamos uma vez, muito profundamente. As circunstâncias nos separaram, mas não destruíram o que sentimos. E agora, 48 anos depois, temos a chance de ver se o que tínhamos era real o suficiente para sobreviver ao tempo e à mudança. Você está falando de casamento. A voz de Carla era plana, sem emoção. Estou falando de viver a vida que deveríamos ter vivido o tempo todo. Carla virou-se para mim, seus olhos ardendo com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. É por isso que você aceitou este emprego, não é? Você sabia quem ele era. Você planejou tudo isso. Não, eu não tinha ideia de que Távio estava aqui quando eu respondi aquele anúncio de emprego. Pensei que ele estava morto, ou casado, ou morando do outro lado do mundo. A última coisa que eu esperava era encontrá-lo naquela cadeira de rodas, nesta casa. Távio. A voz de Carla pingava veneno. Você o chama de Távio? É o meu nome. Otávio é como meus sócios me chamam. Távio é como as pessoas que eu amo me chamam. Carla levantou-se abruptamente, sua cadeira arranhando o chão de madeira. Isso é loucura! Vocês dois são loucos! Acham que podem simplesmente continuar de onde pararam 48 anos atrás? Acham que podem apagar uma vida inteira? Não estamos tentando apagar nada. Estamos tentando construir algo novo com o que restou. E o papai? E o seu casamento, sua família, tudo o que vocês construíram juntos? Seu pai era um bom homem e eu o amei, mas Távio foi meu primeiro amor. E algumas coisas nunca terminam de verdade. Carla olhou entre nós com pânico crescente. Ele está te usando, mãe. Você não vê? Ele está solitário e incapacitado, e você é conveniente. Quando ele se cansar de brincar de casinha, você estará na rua de novo. Já chega! A voz de Távio cortou o ar como um chicote. Você não vai falar sobre sua mãe dessa maneira na minha casa. Sua casa? Carla riu amargamente. Sim, vamos falar sobre sua casa, seu dinheiro, seu poder. É disso que se trata, não é? Távio abriu a gaveta da escrivaninha novamente e tirou um documento legal grosso. Já que você parece tão preocupada com dinheiro, talvez deva saber que já atualizei meu testamento. Tudo o que possuo irá para a caridade, o hospital infantil, o abrigo para sem-teto, a fundação de resgate de animais. Sua mãe não herdará 1 centavo de mim. Carla encarou o documento, seu rosto ficando branco. Você, o quê? Eu disse a ele para fazer isso. Eu não quero o dinheiro dele, Carla. Nunca quis. Eu o quero. Algo no rosto da minha filha desmoronou então, como um prédio com todo o seu suporte repentinamente removido.
Por um momento, ela pareceu a garotinha que costumava entrar na minha cama durante as tempestades, assustada e confusa e desesperadamente necessitada de conforto. Mas então a máscara voltou ao lugar, mais dura e fria do que antes. Ótimo! Jogue sua vida fora por uma fantasia de 50 anos atrás, mas não venha chorando pra mim quando tudo desmoronar. E não espere que eu esteja aqui para juntar os cacos quando ele... Se gostou do vídeo, já deixe o like, curta, comente e se inscreva para não perder nenhuma história.